Hoje eu quero trazer dicas de como construir as suas metas de vendas e o entendimento do que é um funil que realmente funciona entre vendas e marketing. Para a gente começar, eu quero dar um exemplo do que é uma receita recorrente. A receita recorrente é todo aquele dinheiro que mensalmente entra na sua empresa durante 12, 24 meses, por exemplo. Vamos pegar o exemplo de uma agência de publicidade. Ela pode vender jobs pontuais, que são dinheiros que entram pontualmente, eles pingam na agência, ou aquela agência pode vender contratos de recorrência, que são estratégias que acontecem mês a mês com o cliente e ele paga um contrato anual. Então, todo mês aquele cliente vai pagar um pouquinho daquele contrato, que no final de 12 meses vai ter um valor muito maior. Como que eu vou trabalhar a receita recorrente na minha realidade, na minha empresa? Cada vez mais, as marcas, sejam serviços, sejam produtos, software, elas estão trabalhando para criar a possibilidade de empilhamento de vendas. E o que significa o conceito de empilhamento de vendas? Suponhamos, dentro do calendário anual, que eu comece janeiro vendendo um contrato de recorrência, ou seja, de 12 meses. É como se eu entrasse na academia, no plano anual, e todo mês eu pagasse lá um valor para usar aquela academia. Então, em janeiro, tem eu, de aluno daquela academia, estou pagando lá o meu valor. Janeiro eu pago uma parcela, fevereiro eu pago mais uma, março eu pago mais uma, abril mais uma e por aí vai até completar um ano. Em fevereiro, a academia vende para mais uma pessoa. Então, em fevereiro, vai ter a nova receita da mensalidade daquele aluno número 2, mais a segunda mensalidade do aluno número 1, que no caso fui eu. Em março, vamos ter o aluno número 3. Então, vai ter a primeira mensalidade do aluno número 3, a segunda mensalidade do aluno número 2 e a terceira mensalidade do aluno número 1, que entrou em janeiro, que fui eu. Em abril, entrou mais um aluno. Então, teremos a mensalidade do quarto aluno, a primeira mensalidade do quarto aluno, a segunda mensalidade do terceiro aluno, a terceira mensalidade do segundo aluno e a quarta mensalidade do primeiro aluno. E por aí vai até o final de 12 meses. Isso é o empilhamento de vendas. A cada mês você está gerando mais frutos daquela venda que você fez há X meses atrás. E aí, o que a gente faz com o empilhamento de vendas? A primeira coisa é entender quanto eu preciso vender por mês para alcançar a minha meta ao final de 12 meses. Se a gente conta as recorrências, ou seja, aquele aluno 1 está rendendo 12 mensalidades durante 2020. O aluno 2, que entrou em fevereiro, não vai gerar mais 12 mensalidades, porque uma parcela vai ficar lá para janeiro do próximo ano. Então, ele está gerando 11 mensalidades. O aluno 3, em vez de 11 mensalidades, está gerando 10. O aluno 4 está gerando 9 mensalidades naquele ano. Então, se eu vou somando isso, as 12 mensalidades do primeiro aluno, mais as 11 mensalidades do segundo aluno, mais as 10 mensalidades do terceiro aluno, as 9 mensalidades do quarto aluno, 8 mensalidades do quinto aluno e por aí vai, se eu somo essas repetições, eu chego no número 78. E esse número 78, ele é de extrema importância pra gente. Para encontrar a minha meta mensal, primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir quanto eu quero faturar em um ano, em 12 meses. Naquele período lá, seja janeiro a dezembro, seja fevereiro a janeiro, não importa, em 12 meses. Em 12 meses, suponhamos que eu sou uma agência de publicidade e que eu queira faturar R$1.500.000. Como que eu descubro quanto eu preciso vender por mês? Qual que é a mensalidade que eu preciso vender por mês? Eu vou pegar o valor de R$1.500.000, que é o quanto que eu quero faturar naquele ano, e dividir pelas 78 recorrências que eu expliquei para vocês agora. R$1.500.000 dividido por 78 recorrências, eu vou ter um valor de 19.230. A gente vai arredondar aqui para 20 mil, para poder ficar mais fácil ilustrar essa realidade aqui.
Então, eu, como uma agência de publicidade, preciso vender em recorrência, em contratos de 12 meses, o valor de R$ 20.000 por mês. Ou seja, vendi 20 mil em janeiro, os 20 mil em janeiro vão render em fevereiro, em março, em abril. Vendi 20 mil em fevereiro, vai render março, abril e por aí vai. Então é recorrência. Mas aí eu preciso parar para pensar. Ok, 20 mil vezes 78, eu vou ter lá meus 1.500.000. Mas quantos contratos isso dá por mês? Quantos clientes eu tenho que trazer por mês trazendo esse plano de recorrência? Dado que eu tenho que trazer por mês R$ 20.000 em novos contratos, eu vou dividir esse valor pelo meu ticket médio, para facilitar novamente a nossa conta. Dado que o meu ticket médio como agência de publicidade que trabalha com estratégias digitais com recorrência, por exemplo, o inbound marketing, cada contrato meu ele tem um ticket médio de R$ 5.000. Ou seja, a conta fica fácil. Por mês eu tenho que trazer 4 clientes. Cada um desses 4 clientes vai me pagar R$ 5.000 por mês. Então, em janeiro eu coloquei 4 clientes, em fevereiro mais 4, em março mais 4 e cada um pagando uma mensalidade recorrente por 12 meses no valor de R$ 5.000. Ao final dos meus 12 meses, o que vai acontecer? Eu vou alcançar o meu objetivo de R$ 1.500.000 de faturamento. Mas atenção! Tão importante quanto calcular essa meta é controlar a saída, ou melhor, a retenção dos clientes que estão entrando. Pensa comigo, de que adianta um cliente que está com um contrato de 12 meses assinado, entrou em janeiro, ter uma experiência péssima com a minha marca e lá em agosto ele cancelar o contrato comigo? Eu já não vou conseguir alcançar o objetivo que eu tinha de faturar R$ 1.500.000. Então, se o cliente saiu, eu tenho que colocar outro no lugar. As empresas hoje que trabalham com Software as a Service, SaaS, elas têm uma meta de churn aí que varia de 1% a 3%, ou seja, na carteira de clientes, só 1 a 3% é perdido, para que a coisa fique escalável. E a gente fala cada vez mais do cancelamento negativo. O que é o cancelamento negativo? É quando eu consigo vender mais produtos para aquele um cliente que está pagando R$ 5.000, ele contratou um subserviço por mês e por mês ele vai render mais R$ 200. Então, ao invés dele permanecer 12 meses com R$ 5.000, ele resolveu no terceiro mês contratar um serviço extra, do terceiro mês em diante, em vez de pagar 5.000, ele vai pagar 5.200, por exemplo. Se eu faço isso mais do que eu perco clientes, eu tenho um cancelamento negativo, eu tenho um crescimento da minha base ativa de clientes em termos de receita. O cancelamento precoce desses clientes, né, quando acontece antes do 12º mês, é chamado de churn, quando a gente fala de recorrência. Então, só para deixar claro aqui um conceito para vocês. E aí a gente tem que pensar, como que eu vou saber que eu vou precisar de um vendedor, de 2, de 3, de 4, para poder vender aqueles 4 contratos mensais? Aí a coisa começa a complicar um pouco e ficar muito focada na sua solução. Você como líder, você como dono de negócio, provavelmente já esteve na linha de frente de vendas e sabe qual é o atrito necessário para concluir uma venda. Ou seja, para que você faça a primeira conversa, para que você busque a oportunidade, peça indicação, para que você busque informações daquele lead, daquele prospect nas redes sociais, faça uma reunião de diagnóstico muito completa, mande a Champions Letter, que é o e-mail de formalização com a chamada para mudança, faça uma apresentação de proposta. Tudo isso a gente tem detalhado no nosso curso de vendas Vender Mais Melhor. A gente está deixando o link para vocês aí embaixo, caso você se interesse em vendas consultivas. Mas o que eu quero trazer aqui é, você como representante da sua marca, do seu produto, tem noção, tem ideia do feeling de tempo que um vendedor leva para vender uma oportunidade. Mas qual que é o principal desafio que muitos líderes e gestores passam? Acreditar que somente o vendedor vai conseguir gerar as próprias oportunidades para suprir a demanda de vendas. Isso pode até ser uma realidade, mas talvez não seja tão escalável e a coisa vai ficar muito maçante para o lado do vendedor. Por isso que a máquina tem que rodar. Por máquina, a gente entende todas as oportunidades que estão sendo geradas do lado de marketing, seja inbound ou outras formas, as oportunidades que os vendedores estão abrindo através do outbound e aquelas conversas através de indicações, eventos, canais que os vendedores também estão trabalhando para poder transformar aquilo em vendas.
Então, para a máquina rodar, é um conjunto de fatores. E para simplificar o seu cálculo, eu desenvolvi uma planilha muito simples que eu mesma uso no meu time, que é chamada de SaaS Booster. É uma planilha que me ajuda a calcular minha meta mensal, dado o meu faturamento anual que eu preciso ter. Eu coloco a média de entropia, ou seja, o tempo que o meu vendedor gasta naquele processo de vendas, e ele calcula para mim quantos vendedores eu preciso com a determinada meta. Dado o valor que eu pago de comissão, qual que vai ser a minha saúde financeira? Eu vou simular aqui nessa planilha, eu vou abrir ela aqui para vocês verem, mas mais uma vez, o link para essa planilha tá na descrição do vídeo, não deixa de clicar lá e simular a sua própria realidade, porque isso aqui é o exemplo que a gente está dando de faturar 1.500.000 no final de 12 meses, com um contrato de ticket médio, um contrato de recorrência de ticket médio de R$ 5.000, tá? Então, por favor, foquem nesse ponto. Essa é a planilha SaaS Booster, é uma planilha muito simples, com métricas fáceis, bem intuitivas. O que você precisa fazer é preencher os espaços em laranja. O link para essa planilha está na nossa descrição. E para quem assistiu o vídeo até o final, eu estou dando um desconto nessa planilha de 80% do valor, ou seja, está bem em conta para que você consiga, né, traçar as metas aí do próximo ano da sua empresa. Eu quero mais te ajudar. Essa foi uma planilha construída para que eu conseguisse encontrar as metas do meu time, então ela foi usada, foi testada e foi validada. Seguindo o nosso exemplo, pessoal, se eu coloco aqui que o meu Annual Recurring Revenue, ou seja, minha receita anual, meu faturamento anual, ele tem que ser 1.500.000, ao mesmo tempo a planilha já me dá o retorno de que por mês eu tenho que vender R$19.230 de receita recorrente, de MRR, Monthly Recurring Revenue. Se o meu ticket médio, de acordo com o exemplo, é de R$5.000, na verdade, eu tenho um valor de 4 clientes novos que precisam ser assinados com um contrato mensal de R$5.000 por mês, tá? E aqui é a carga horária de um rep por semana, ou seja, ele pode trabalhar full time, que é 40 horas, part-time ou até mesmo ser um estagiário. Nas horas produtivas, a gente já está considerando o valor dado a taxa de produtividade do Brasil, que é bem baixa se comparada a outros países. Então, aqui já tem essa margem de erro também. E aí a gente tem duas seções, o marketing e o funil de vendas. Em marketing, você tem que se atentar principalmente para o custo do clique, ou seja, quanto que você está habituado a pagar no custo do clique da sua campanha, seja em AdWords, LinkedIn Ads, enfim. E como é que está a geração, como é que está o funil mesmo, caso você já tenha costume. Se você não tiver, pode deixar isso aqui em branco ou de acordo com o exemplo que a gente deixou. Mais embaixo, a gente encontra o funil de vendas, que é o funil que a gente dá como exemplo no nosso curso de vendas Vender Mais e Melhor, tá? Algumas conversões aqui, só mudar a foto para que vocês possam ver melhor, algumas conversões estão definidas como exemplo, que é o que a gente prega, que é uma conversão boa, mas isso também pode ser alterado de acordo com a sua experiência, à medida que você for tendo dados para realmente metrificar esses valores. Não se esqueçam de mudar isso se vocês sabem que esses valores não são iguais aos que estão no campo em laranja. O segundo passo é a mão de obra, é a contratação. No meu exemplo, eu quero pagar um salário base, dado que eu estou em Belo Horizonte, de R$1.800. E a minha comissão vai ser de 15%. O que é a comissão de 15%? É em cima do quê? É em cima do valor de recorrência, não do valor anual do contrato. Então, se eu vendo um contrato de R$5.000, eu vou pagar 15 mil uma vez em cima de R$5.000, tá? Então, é em cima do primeiro boleto, digamos assim. E aí eu tenho o total de comissão sem imposto, o total de comissão com imposto mais o salário base e os custos adicionais que a gente está considerando aqui, que é gerente de vendas, CRM, internet, por aí vai. No final, nós temos os erros de contratação. São pessoas que não batem as metas, que elas não alcançam os objetivos e realmente têm que ser desligadas da empresa, ou por algum erro de definição de metas e resultados. A gente põe em 15%, existem pessoas que são mais conservadoras que gostam de deixar esse valor em 20%. Então, vou mudar aqui para 20% para vocês verem a planilha funcionar. Dado o processo de vendas consultivas de 3 etapas, eu estou colocando dentro dessa planilha uma média de horas gastas com uma venda de 27 horas no total, considerando todos os erros, que são muito maiores do que um acerto daquela venda. Então, para um contrato vendido, eu perdi tempo falando com várias outras pessoas. O tempo total gasto com uma venda é de aproximadamente 30 horas. Aqui eu estou colocando no exemplo de 27 horas. Ou seja, cada rep ele vai ter, nessa realidade, nesse cenário,
capacidade de vender em torno de 3 contratos por mês. Então, se eu preciso fazer 4 vendas, eu poderia contratar somente 2 colaboradores e eles nem precisariam ser full-time. Eu estou com uma margem legal aí para colocar somente 2 vendedores. E a meta mensal de cada um vai variar, né, de acordo com o contrato, de acordo com o seu objetivo anual, mas o nosso exemplo, dado que por mês eu tenho que ter R$20 mil de MRR, a meta de cada um teria que ser 15. Obviamente aqui a planilha está arredondando para cima, mas você poderia muito bem colocar 2 vendedores part-time, cada um vendendo R$10 mil, ao invés de 2 vendedores vendendo 15. Se você é conservador, eu te aconselho a sempre anunciar as suas metas de vendas mais altas do que a realidade que você precisa alcançar, tá? Isso é uma forma de você se proteger de imprevistos e ter uma melhor previsibilidade daquele resultado ao final desse período. Por isso que a gente está colocando também a nossa margem de erro. Por fim, nós temos o terceiro passo, que são as métricas SaaS, né, digamos, de forma mais bruta. E a primeira delas que a gente está considerando é o churn, que é aquele cancelamento com menos de 12 meses. Né? Para empresas de software, esse churn fica em torno de 1% até 3%. Aqui eu estou considerando uma empresa que não é de software, que ela é só de recorrência, com um churn de 8%. Mas para dar uma realidade, para poder simular algumas realidades com vocês, uma empresa que não é software, a margem dela costuma ser menor do que 65%. Essa margem de 65% é uma realidade bem mista aí de serviços, produtos e recorrência digital. Se eu tenho só serviço, como é o caso de uma agência, essa margem ela pode ser bem menor, na casa dos 30%. Então, olha só o que acontece com a nossa planilha. O nosso LTV sobre o CAC, que é a saúde financeira, né, da agência, no caso aqui do nosso exemplo, está em 1,9, que é muito pouco. Uma empresa ela tem que ter, no mínimo, esse valor de 3 para ela ser saudável financeiramente. Ou seja, para cada R$1 gasto com aquela empresa, eu tenho R$3 de retorno. Aí aqui tem duas opções. Ou eu aumento a minha margem consideravelmente, por exemplo, 50%, para que eu consiga, né, ter um LTV sobre CAC de 3, ou eu tenho que fazer uma retenção muito melhor de clientes para conseguir aquele objetivo. Então, pessoal, o que eu quero que vocês aprendam com essa planilha é como calcular uma máquina de vendas e descobrir a saúde financeira do seu negócio. Mais uma vez, se você chegou até aqui, a gente vai dar um link para vocês acessarem e com o cupom de vídeo, né, que a gente está colocando ali embaixo com a descrição também, você vai ter 80% de desconto nessa planilha. Ela sai bem baratinha, sai por menos de R$20. O nosso objetivo é que você aprenda muito e utilize isso com o seu time. Mais uma vez, essa planilha foi feita por mim, eu usei, eu validei, inclusive eu uso ela com o meu time comercial. O que a gente tira de lição dessa planilha? São vários fatores, mas o mais importante que eu quero chamar muito a atenção é o LTV sobre o CAC. O LTV é o Lifetime Value, é o tempo que o cliente compra de você, o tempo que ele permanece com você. Então, vamos supor que você está tendo uma taxa de cancelamento, uma retenção baixa, uma taxa de cancelamento alta. Aquele seu cliente ele fica com você só 8 meses. O seu LTV vai ficar muito baixo. Vamos supor ainda que você está com mais vendedores do que você precisava ter para alcançar a sua meta. O seu custo de aquisição vai ficar muito alto. Por que isso impacta no seu negócio? Existe um único fator que você pode olhar para ele como sendo indicativo da saúde do seu negócio, que é o LTV sobre o CAC. Como que eu leio esse LTV sobre o CAC que vocês viram aqui na planilha? O LTV sobre o CAC é quantos reais eu tenho a mais a cada R$1 investido na minha empresa. Isso é muito importante porque a gente fala que empresas que têm menos que 3, que tem o número, né, menor que 3 do LTV sobre o CAC, elas não são escaláveis, elas não têm uma saúde financeira boa e você precisa ajustar ou o seu custo de aquisição ou o lifetime value do cliente com a sua marca. Então hoje, para traçar a sua meta, o que você tem de informação? Pegar o valor anual, dividir por 78 para encontrar a sua meta mensal, dividir pelo seu ticket médio para encontrar o número de contratos que você precisa trazer por mês. Colocar a quantidade de horas, né, que o seu time comercial leva para poder abrir um contrato, você vai achar quantos vendedores você vai precisar contratar. Não se esqueça de colocar no bolo o custo de aquisição do marketing, mais o custo de aquisição de vendas, internet, plataforma, serviços, vendedores, comissões, tudo isso no bolo para poder achar o seu custo para trazer aquele um cliente.
Está tudo simples na nossa planilha, não deixa de entrar nela. Mas eu espero que com esse vídeo você consiga ter uma noção básica de como calcular a meta do seu time comercial, como saber quantos vendedores contratar e o mais importante disso tudo, a importância do LTV sobre o CAC, que tem que estar acima de 3 para que o seu negócio ele tenha uma saúde, para que ele seja escalável. Em outras palavras, para cada R$1 investido no seu negócio, você vai ter R$3 de retorno. Semana que vem vamos trazer mais um vídeo sobre vendas consultivas e liderança. Segue o nosso canal, não se esqueça de dar uma olhada nos links na descrição desse vídeo e deixe o seu like se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário se quiser compartilhar alguma experiência e, mais importante, siga a gente nas redes sociais, que a gente sempre vai te dar dicas maravilhosas de vendas consultivas, dicas que realmente funcionam porque a gente testou em um time de alta performance.